Graças a Paz, aqui quem fala é o Pastor Albano de Moçambique, África. Hoje é terça-feira, data 28 de abril de 2026. Louvado e exaltado seja Deus. Dizer que hoje estou aqui na igreja querendo dar alimento às nossas crianças. Dizer que nesse grupo que vocês estão a ver aqui temos o número de 145. Louvado e exaltado seja Deus. Eu quero agradecer pelo esforço, eu quero agradecer por tudo que vocês estão a fazer. Dizer que continuem a nos ajudar, nós estamos a precisar muito mesmo da vossa ajuda. Temos um número de 145. E hoje as crianças vão comer arroz com feijão. Dizer que temos 2 panelas de arroz, uma panela de feijão.